Fala pessoal, tudo bem? Bom, aqui nesse vídeo eu vou dar um exemplo de aplicação do conceito do MVP. Então, para você que ainda não viu o vídeo de explicação sobre todas as etapas de um MVP, eu convido você para assistir lá no Enactus Training Center antes de vir conhecer como que isso é aplicado na prática. Bom, vamos lá então para um exemplo para ficar mais claro o que de fato é o MVP e como que vocês podem aplicar isso. Vamos supor que no projeto que eu estou trabalhando, a minha problemática que eu quero resolver é a falta de alimentos orgânicos na região periférica da cidade. Bom, então vamos começar com a hipótese. Então vamos supor que nesse caso a hipótese que eu criei seria: nós acreditamos que se tivessem mais pontos de venda espalhados pela região periférica, as pessoas consumiriam mais alimentos orgânicos. Para isso, a minha ideia poderia ser montar uma barraca para venda de produtos orgânicos na praça do bairro. Então essa seria eu aplicando a etapa 2. Em seguida, a gente vai para a etapa de medir. Então quais serão os meus indicadores para essa minha hipótese? Então vamos supor que os indicadores que eu vou utilizar vão ser valor médio por venda semanal, que seria o ticket médio, a quantidade de clientes que retornaram e o número de clientes por semana. E partindo para a quarta etapa, os critérios de sucesso, então eu vou estabelecer um teto mínimo para cada um desses indicadores que eu estabeleci. Para o critério de valor médio por venda semanal, eu poderia colocar R$30. Para a quantidade de clientes que retornaram, eu poderia colocar que a recorrência que eu quero ter é de 70% dos clientes. E do número de clientes por semana, seria 50. Legal, agora vamos imaginar que eu apliquei esse MVP, coletei os indicadores e de repente eu tive sucesso em todos os critérios. E aí nesse momento vale uma reflexão para o time. Qual é a relevância de fato desses resultados que eu atingi para o projeto e para a comunidade? De repente vale uma análise crítica de: será que a minha barra, o meu teto ali mínimo era muito baixo e por isso eu consegui atingir? E claro, será que com esses resultados eu consigo de fato validar essa minha hipótese? E aí vamos pensar num outro caso, em que eu não atingi um ou todos os critérios de sucesso que eu estabeleci. Nesse caso, vale algumas reflexões diferentes. Então, existem fatores internos ou externos que dificultaram ou prejudicaram a minha medição ou minha implementação? Será que de repente, agora ao contrário do outro caso, a barra que eu estabeleci, ela estava muito alta porque eu consigo desenvolver dentro das limitações do meu projeto? Um outro ponto é se os indicadores que eu utilizei, será que de fato eles fazem sentido para aquilo que eu estou validando? E aí voltando mais nas etapas do MVP, será que a atividade que eu estabeleci, ela não é a melhor para validar essa minha hipótese? E por último, será que o problema é a hipótese que eu estabeleci? Será que ela realmente faz sentido? Bom, e após todas essas etapas do MVP, independente do sucesso ou insucesso, vocês devem decidir entre duas coisas: perseverar ou pivotar. Perseverar seria para o caso de você ter validado de fato aquela hipótese que você estabeleceu, então é válido aquela suposição que você tinha sobre o problema, e agora vocês vão para um próximo patamar. Então, de repente, se vocês estavam validando uma ideia de produto para ser implementada, agora é o momento de repente aumentar a escala, vender para novas pessoas o produto. E pivotar é para quando você teve um insucesso na sua validação da hipótese, então aquilo que você supunha da comunidade, do projeto, do produto que você está vendendo, não faz tanto sentido, e aí é o momento de você repensar e mudar a sua ideia. Então pensar numa outra hipótese, pensar em novas atividades, pensar num novo escopo, num novo produto, para passar de novo pelo processo de MVP e ir tentando validar até chegar numa solução que faça sentido para aquela realidade. E aí, muito importante, após todo esse processo, independente se você teve sucesso ou não, é a gestão do conhecimento. Então, a cada ciclo, a cada passagem pelo MVP que vocês fizerem, registrem isso de alguma forma, para que vocês possam passar para os próximos membros que vão participar do projeto, e esse conhecimento, ele não ficar somente com vocês que executaram de fato o MVP, mas sim para todas as gerações do time ali, do projeto que foram participar, para que eles não cometam os mesmos erros e também que eles entendam todo o processo de validação que ocorreu no projeto, para que vocês
pudessem chegar na solução atual e atuar da forma que vocês trabalham hoje. E agora a gente vai para o momento de... E agora a gente vai entrar em alguns pontos de atenção para a aplicação dessa ferramenta, pessoal. O primeiro ponto é a quantidade excessiva de hipóteses para o seu problema. Então, se você está tendo muitas hipóteses, talvez faça sentido você revisitar a sua avaliação de necessidades e se aprofundar mais no problema para que você possa chegar numa quantidade menor de hipóteses e um pouco mais lapidadas para que vocês possam executar de fato um MVP. Outro ponto, estabeleçam hipóteses de problemas que o time de fato queira ou possa resolver. Então, não adianta pensar em problemáticas que vocês encontram na comunidade, mas que ao alcance do time não é possível desenvolver nenhum tipo de atividade. Então, tomem cuidado com isso. Sejam também específicos na hora de elaborar as hipóteses. Não criem, por exemplo, hipóteses como nós acreditamos que a comunidade precisa de mudanças. Isso é uma hipótese muito abrangente e isso vai dificultar na hora de executar as outras 3 etapas do MVP. Então pensem nisso, estabeleçam hipóteses mais específicas. E uma observação muito importante, hipóteses são diferentes de ações estabelecidas pelo time ou previstas pelo time. Relacionado ao exemplo que eu dei agora há pouco, realizar capacitações de finanças é uma atividade. Um exemplo para transformar isso numa hipótese seria: nós acreditamos que através de uma capacitação avançada de finanças, a comunidade vai poder vender mais. Isso sim seria uma hipótese a partir disso que foi pensado como uma ação. Bom, agora vamos entrar no momento de dicas Enactus. A primeira delas é que para validar suas hipóteses, a nossa recomendação é que vocês sigam um dos princípios do sistema Toyota de produção, que visa a compreensão direta com o público-alvo. Em japonês, o termo seria Genchi Genbutsu, que poderia ser traduzido para o português como vai e veja por si mesmo. Ou seja, ao invés de focar em validações, atividades que não têm o contato direto com o público-alvo, ou seja, por exemplo, fazer um formulário de pesquisa de mercado para entender se aquele produto seria vendável, ao invés disso, tente vender, realmente tenha o contato com o público-alvo que vocês querem impactar. Outro ponto, não esqueçam de relacionar as 4 etapas do MVP. Então, para cada hipótese, relacione a uma atividade, a um indicador, a um critério de sucesso, pelo menos. Então, faça essa relação. Além disso, criem indicadores que sejam tangíveis e específicos, para facilitar na hora da coleta e realmente medir e entender se aquilo faz sentido. Bom, já falamos dos conceitos, já demos exemplos, agora é o momento de vocês aí aplicarem isso, colocarem a mão na massa. Bom, então pega aí um projeto do time de vocês e como primeiro passo, estabeleçam quais são as principais dúvidas que vocês estão tendo hoje no projeto. E aí priorizem pelas dúvidas que são mais urgentes para que vocês possam trabalhar em cima delas e criar hipóteses a partir delas. Em seguida, vejam quais são os protótipos ou as atividades que vocês vão realizar para validar essas hipóteses aí que vocês estabeleceram. E por último, definir os indicadores e os critérios de sucesso para cada um deles. É isso, pessoal. Agora levem essa discussão para o time de vocês e pensem como que vocês podem começar a aplicar hoje essa ferramenta. Além disso, criem e estabeleçam hipóteses e trabalhem em problemas que de fato o time quer ou pode resolver aquela problemática. Nossa.